Nick Cleveland Stout, você está em Washington, na capital dos Estados Unidos, você trabalha no Queen's Institute. Eu pergunto, o que você faz lá? Qual é a sua formação? E também estou lembrando aqui aos amigos que o Nick é, a partir de agora, um colaborador do canal Bob Fernandes nos Estados Unidos, um correspondente, digamos assim. Uma grande honra, Bob. Sim, eu sou Nick Cleveland Stout, eu sou pesquisador do Queen's Institute, que é um think tank, um centro de pesquisa aqui nos Estados Unidos, anti-guerra, anti-intervenção militar. E aqui eu pesquiso o lobbying, o dinheiro na política, nas relações internacionais e políticas de defesa também. E eu sou formado em ciência política de Colorado College e eu passei um ano estudando na Universidade Federal de Santa Catarina com o Pepe Gri, onde eu conheci a Camila Feix-Vidal, que eu acho que apareceu algumas vezes no seu canal. Tá. Você teve aqui uma bolsa Fulbright estudando no Centro de Relações Internacionais, não é isso? Sim, foi isso. A propósito desse momento que nós estamos vivendo agora, o deputado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, licenciado. Ele tem dado declarações que pede, inclusive, intervenção até militar dos Estados Unidos no Brasil. Outro dia ele disse que ele queria um porta-aviões no Lago Paranoá, em Brasília. Vamos lá, para usar a frase da Alexandre, está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? Como é um lago, eu não sei como é que um navio atravessaria a terra, mas não importa, ele pediu, né? E já sugeriu intervenção militar claramente. O irmão dele, o senador Flávio, e ele faz isso em companhia de Paulo Figueiredo, que vem a ser neto do último ditador formal do Brasil, João Figueiredo, que era um general. E ele faz isso, e o irmão dele, o Flávio Bolsonaro, outro dia sugeriu também intervenção militar e lembrou que os Estados Unidos jogaram 2 bombas nucleares, 2 bombas atômicas sobre o Japão. Chegou a esse ponto. Eu te pergunto o seguinte, do ponto de vista legal, o que diz a lei se, por exemplo, um deputado ou um senador dos Estados Unidos se aliar a questões de outro país, como é o caso que eles estão fazendo, e pedir sanções contra os Estados Unidos? A que tipo de pena eles estão sujeitos e a partir de qual lei? Pode ser traição, que artigo 3, secção 3 da nossa Constituição diz que pode ser considerado traição fazer uma coisa assim. Eu devo dizer que eu não sou advogado, mas seria inacreditável pensar num senador americano indo, por exemplo, à China, à Rússia, pedindo bombear os Estados Unidos ou colocar sanções contra os Estados Unidos. Isso seria imenso, seria muito ruim pela nossa economia, pela nossa pessoas, podia considerada traição ou espionagem, por exemplo. Traição, pelo que eu também não sou advogado, muito menos de lei americana, mas pelo que li, traição é de 5 anos de prisão até pena de morte, pena mínima de $10 mil. E espionagem até prisão perpétua. E como é o nome da... A lei tem um apelido curtinho, como é o nome? Então, FARA, que é o Foreign Agents Registration Act, é uma outra lei, além da nossa lei de espionagem, que diz que lobistas de outros países têm que registrar, têm que se declarar, basicamente. Se está trabalhando para um partido estrangeiro, um político estrangeiro, um governo estrangeiro, tem que divulgar para quem se está trabalhando. E eu acho que é importante, nesse caso do Eduardo Bolsonaro, em particular, ele não se registrou como um lobista nessa lei, sobre essa lei. E é importante lembrar isso, falar sobre isso, levantar esse assunto, porque ele estava sendo pagado, eu acho que R$2 milhões para o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para fazer essa campanha aqui nos Estados Unidos.
falando com congressistas, fazendo lobbying direito, não só falando, seria legal se os Estados Unidos fizesse uma coisa. Não, ele estava falando diretamente com congressistas, pedindo sanções contra o juiz Alexandre de Moraes, e estava sendo pagado por o seu pai por isso. E não na condição de deputado, porque ele é um deputado federal licenciado. E mais, ele é um funcionário da Polícia Federal. Ele tem um cargo de escrivão na Polícia Federal. Porque o que o Eduardo Bolsonaro fez, ele veio aqui, ele começou a vir aqui, eu acho que depois da eleição, em 2022, mas tá morando aqui agora mesmo, e ele mora em Texas, mas sempre está passando tempo aqui em Washington, D.C., para falar com vários congressistas aqui, e a gente sabe pelo menos de 2 congressistas com que ele e o Paulo Figueiredo falaram. Tem o Corey Mills, que é um aliado do Trump, e que é um amigo do Marco Rubio, que é o secretário do Estado e conciliador de relações internacionais na administração do Trump. Também falou com o congressista Brian Mast, que é o presidente do Comitê de Relações Exteriores aqui em nossa House of Representatives, nossa Casa de Deputados. A Câmara dos Deputados. E daí, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo pedirem sanções contra o juiz Alexandre de Moraes, e o Corey Mills, que é um aliado do Rubio, aliado do Trump, ele pediu o Marco Rubio se a administração do Trump considerasse sanções contra o Alexandre de Moraes por seguir com esse caso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E daí, o Marco Rubio, claro, decidiu fazer não as sanções contra o Moraes até agora, mas a tarifação contra o Brasil. E agora o Eduardo Bolsonaro está aplaudindo isso, além do fato que parece que não foi o que originalmente quisesse. Mas o caso do FARA é importante lembrar, porque parece que o Jair Bolsonaro estava pagando o seu filho para fazer essa campanha de lobbying. Ele enviou 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, que seria uns 500 mil dólares, um pouquinho menos. E a FARA é nossa lei contra... é basicamente uma lei de transparência aqui nos Estados Unidos. As pessoas que estão trabalhando por um político estrangeiro, um partido estrangeiro, ou um governo estrangeiro, têm que registrar se está sendo pagado, se está fazendo ações no Congresso, no governo, por esse político estrangeiro. E o que a gente tem é um caso que levanta essa questão de se o Eduardo Bolsonaro, que está sendo pagado por seu pai, que não é um oficial do governo brasileiro, claro, é ex-presidente, né? E está fazendo essas ações não como um deputado federal, mas está fazendo por o seu pai mesmo, né? Então, eu acho que vale muito levantar essa questão. Ele pode ser processado criminalmente? Pode ser processado criminalmente por quebrar essa lei. Eu tenho que dizer que não sou advogado, mas eu acho que vale a pena muito, pelo menos, levantar essa questão. E eu tinha falado com um especialista, o Ben Freeman, que também trabalha comigo, que falou que esses detalhes parecem que deve registrar como um lobista estrangeiro. Tem casos disso. O nosso senador, por exemplo, o Bob Menendez, ele foi processado, agora ele está em prisão, acho que por 11 anos, começou esse ano já,
por quebrar essa lei, por não registrar sob essa lei, como um lobista, no seu caso, pelo governo da Egito. Mas eu acho que provavelmente não vai acontecer nesse governo com o caso do Eduardo Bolsonaro, porque a administração do Trump parece que não importa sobre essa lei nesse momento. E também pode ser processado por ações 5 anos antes. Por exemplo, se outro presidente for eleito em 3 anos, em 4 anos, quando a nossa próxima eleição vai acontecer, a nova administração pode fazer uma coisa sobre isso, se quiser. E é claro, ela não estava fazendo isso na sua posição como um oficial governamental, porque se ele for fazendo isso, ele não precisaria de todo esse dinheiro do seu pai. Então, eu acho que por causa desse pagamento, que agora tem investigação da Polícia Federal em tudo isso, as autoridades dos Estados Unidos pode considerar ou pode mandar uma carta, por exemplo, a ele, dizendo que tem que divulgar para quem você está trabalhando e com quem você está falando, para que o público geral, os americanos, os estadunidenses, igual os brasileiros, possam saber com quem ele está falando e por quem ele está fazendo essa campanha. Com quem o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, ou os dois, com quem eles estão fazendo esse tráfego de informação, esse lobby na Casa Branca? Com quem? Próximo do Donald Trump ou não? Parece que o Marco Rubio, na Casa Branca, que agora é basicamente está ganhando anéis de novos empregos da administração do Trump, como o Thanos do Avengers, tem acho que 3 ou 4 empregos diferentes dentro da administração. Ele é o aliado mais próximo a esses dois, dentro da administração, ou pelo menos o mais poderoso. Ele é um falcão na América Latina, sempre quis sanções contra o Venezuela, contra o Cuba, e mudanças de regime até em alguns casos. Então, parece que ele é o mais próximo a receber o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, ou pelo menos os pontos que eles estão levantando à Casa Branca. Mas então esse é o canal mais próximo, o Marco Rubio. Sim, sim. E o Paulo Figueiredo, num post no Instagram, até estava dizendo, dando crédito por essa tarifação contra o Brasil, quando o Corey Mills estava, durante durante o Congresso, estava pedindo ao Marco Rubio se o Brasil deve colocar sanções contra o Alexandre de Moraes, e o Paulo Figueiredo estava se dando crédito por causa disso. Até. E ele também, ele que mora nos Estados Unidos, eu não sei se ele tem cidadania aí ou não, ele também pode também entrar nessa lei sobre lobby, não? Ou ele não está nessa situação? Eu acho que é uma boa questão. Eu acho que depende se ele está sendo pagado ou não, ou para quem ele está fazendo tudo isso. Se ele está recebendo ou não, né? Sim. Eu acho que depende muito nesses detalhes. Mas pelo menos a gente sabe que a Polícia Federal pensa que o Eduardo Bolsonaro está recebendo esse dinheiro do seu pai, e vale muito levantar essa questão. E tem uma outra questão aí, já que você está se referindo à legalidade ou não de se fazer o que, no fundo, é lobby, porque essa é a palavra, né? Que é essa questão de trabalhar junto a um governo para mover ou não mover as coisas, né?
tem também uma relação, se eu não me engano, com as plataformas digitais. Como é que está isso? Até que ponto esses interesses são coincidentes? Até que ponto isso também está acontecendo em relação às plataformas digitais? Eu acho que é uma boa pergunta, porque eu acho que tem um argumento que a administração do Trump está fazendo tudo isso, por exemplo, a tarifação contra o Brasil, por causa ou pelo menos está escutando bastante o lobby do Big Tech, as empresas maiores tecnológicas, por exemplo, o Amazon, o Meta, Facebook e o Twitter, né, que agora é o X. E eu acho que tem alguns pontos de evidência que essa indústria está muito feliz com essa decisão da administração do Trump. Por exemplo, minutos depois dele lançar essa investigação contra o Brasil, mandar essa carta para o Lula, uma organização que representa várias empresas tecnológicas lançou uma carta basicamente acolhendo essa decisão, dizendo que é bom que agora tem mais atenção contra o Brasil, porque para eles... Quem lançou essa carta? Uma organização chamada CCEA. É uma organização que representa essas empresas tecnológicas. E, por exemplo, Amazon, Meta, Uber, vários outros, mas ficou muito feliz com essa decisão. E porque, claro, como a gente já sabe desse grande disputa entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk, essas empresas são muito bravas com o Brasil e não querem dizer muito alto, mas é bom pelos interesses financeiros que o Brasil só se submete aos Estados Unidos nessa questão. E quer castigar o Brasil, ou quer colocar pressão para mudar a lei no Brasil. Aquilo que foi votado pelo Supremo, que responsabiliza as plataformas e as redes sociais pelo conteúdo de terceiros, sem precisar esperar a decisão judicial. É isso? Exatamente. E tem outras coisas também. Por exemplo, o autor do documento da tarifação é uma advogada chamada Catherine Gibson, e ela trabalhava por uma empresa de advocacia chamada Covington & Burling, que também representa muitas dessas empresas. Então, tem uma porta giratória aqui nos Estados Unidos entre a indústria privada e o governo. E fazendo uma coisa assim, criando esse documento, vai ajudar muitos das empresas que eram clientes dela faz pouco tempo. E também houve uma reunião entre o SpaceX e o Felipe Barros. SpaceX é uma empresa criada por Elon Musk, que faz a exploração do espaço. Uhum. E durante um dessas reuniões, faz pouco tempo, alguém nessa reunião falou que o governo americano está pensando em fazer tudo isso para defender essas empresas, basicamente. Falou então, isso onde? Uma fonte anônima numa reunião entre o SpaceX e o Felipe Barros. Sim, então, mas a fonte anônima disse a quem isso? Diz eu acho que é o autor desse artigo falou, a fonte diz pelo autor desse artigo que
o governo americano está preocupado com porque quer defender essas empresas tecnológicas. Tá bom. E que essas empresas foram afetadas por o juiz, o Alexandre de Moraes, e estava preocupado por causa disso. Então, tudo faz parte dessa história do governo americano defendendo os interesses da indústria. Tá, ainda diante desse quadro todo, né? Quando da definição, do anúncio das tarifas, certamente nos Estados Unidos, que me parece até que o presidente Trump comemorou, recebeu no Salão Oval alguns dos beneficiados, né? Houve um grande ganho na Bolsa, quase que instantaneamente, enquanto se anunciava, ou no mesmo tempinho, muita gente ganhou bilhões. Há uma suspeita também no Brasil, né? Também há uma suspeita no Brasil sobre isso, certamente deverá ser investigado ou não. Isso de fato aconteceu aí? Como é que foi? Como é que está esse caso aí? Não vai acontecer nada? É difícil dizer, especialmente porque quem faria essa investigação seria a administração do Trump, né? Em que está acontecendo no Bolsa de Valores. Então, provavelmente não vai ser uma investigação aqui. Eu vou estar muito curioso a que acontece com aquela investigação no Brasil, o que elas acham, porque eu acho muito suspeito. Sempre acontece coisa assim, como uma decisão assim, por exemplo, no início desse ano, quando as outras tarifas foram anunciadas, viu de novo que era bastante movimento nas horas antes do anúncio. Então, é claro que alguém sabia dessas decisões. Alguém teve inside information, informação privilegiada antes. Aqui, talvez, pouco se suspeita, e aí, certamente, né? Coisa de bilhões de dólares, né? Sim, sim. Nick, diante de tudo isso que está acontecendo, eu te pergunto, qual é a dimensão do dissenso interno, dos dissensos internos aí nos Estados Unidos? Que a gente ouve, vê coisas, mas teve ataque às universidades, que cortou verbas, etc. Em amplíssimas, Califórnia, candidato a prefeito. Qual é a dimensão disso hoje nos Estados Unidos? E já tem pesquisa de opinião medindo isso? Como é que está tudo isso? Eu acho que esse mês em particular foi um mês que deixou muitas coisas claras pelo público geral sobre o que essa administração do Trump ia ser. Então, e parece que a administração do Trump está tomando o lado dos interesses da indústria tecnológica, da indústria de guerra, e quem não está ganhando é o público geral. Também uma coisa que o público geral se importa bastante é esse negócio do Jeffrey Epstein, que agora a administração do Trump parece que o escândalo do Jeffrey Epstein. Então, tudo isso, eu acho que parece até os meus amigos conservadores estão reconsiderando o seu apoio, o seu voto em favor do Trump. Então, parece que tem alguns que estão quebrando com ele, nem o partido, porque o partido é ele, mas a base dele continua apoiando ele. Eu acho que uma coisa que a gente viu na primeira administração dele é que é difícil por ele perder a base dele. Mas como agora, aqui, né? Sim. Como a base de extrema direita personificada eventualmente no capitão Bolsonaro, mas que já busca um outro capitão que é o Tarcísio, e que, na verdade, sempre esteve com militares, com a ideia fixa dos militares. Né? Uma coisa que eu acho interessante sobre isso é, na primeira administração do Trump, ele sempre usou a culpa, ou pelo menos os apoiadores dele sempre usavam a culpa de que as pessoas no gabinete estavam traindo ele, que ele não tinha poder. Mas agora a gente está num momento em que ele criou uma rede de pessoas fiéis só para ele.
Então é difícil para ele usar essa mesma culpa. Então agora os apoiadores dele têm que perceber quem ele realmente é, se eles se gostam ou não. Mas não existe esse negócio de não sabe o que está fazendo. Tem outras pessoas que estão tomando essas decisões. Então, decidindo bombear Irã, por exemplo, ele não pode dizer que foi outra pessoa que decidiu fazer isso. Foi ele mesmo, além do fato que ele sempre falou que ele era o presidente que nunca começou uma guerra nova. Então, essa decisão da tarifação, essas coisas vão provavelmente criar problemas com a base dele, porque a base dele pode... por exemplo, um café pode custar bem mais agora com a tarifação contra o Brasil. O suco de laranja, por exemplo. Essas coisas que vão afetar o seu dia a dia. Mas eu acho que só com um país do Brasil, acho que provavelmente essas tarifas vão afetar brasileiros bem mais do que americanos. Mas... além disso, eu acho que o ponto continua do mesmo jeito. Mas há pesquisa de opinião a respeito? Eu acho que fica umas 40%, um pouquinho menos de 40% de aprovação. Está diminuindo um pouquinho por causa dessas decisões que ele decidiu fazer esse mês passado. Mas vamos ter que ver o que acontece, porque a maioria da base continua seguindo com ele. A China acabou de dizer que trabalhará junto com o Brasil e com os BRICS e a América Latina, né, para conjuntamente defender o sistema multilateral de comércio e proteger a justiça e a igualdade internacional. Isso repercute aí, não repercute, nem se fala? Como é que é? Eu acho que eu diria que tem pessoas fora da administração que percebem que os Estados Unidos está num momento bem diferente agora. Não existe esse negócio do momento unipolar que dominou a ideia de relações internacionais nos anos 90. Você está dizendo que não existe mais a hegemonia única dos Estados Unidos. Exatamente. Hegemonia única é uma redundância, mas é hegemonia total, né? Sim. E tudo isso está mudando, né? A gente está num momento bem diferente e os Estados Unidos têm que perceber e não simplesmente colocar pressão em outros países para fazer o que quiser, porque senão tem outras opções, né? Tem a China, tem a Índia, tem a Rússia, tem outros países que querem colaborar com países, especialmente no sul global, mas até agora eu diria que a administração do Trump não está percebendo essa realidade. E a gente tem que realmente aprender como colaborar com o novo mundo, porque senão o mundo vai criar outro sistema sem os Estados Unidos. Então, é um momento importante para nós aqui nos Estados Unidos. Mas, posso te fazer uma pergunta também? Claro. Eu estou curioso como que essa tarifação está sendo recebida lá no Brasil. Tipo, vai começar daqui a alguns 3 dias, né? E eu estou curioso. Tem muitas pessoas falando sobre o que isso significa, especialmente pessoas dizendo que os Bolsonaros apoiando isso vai só ajudar o caso de apoiar o Lula. E eu estou curioso o que você acha sobre tudo isso, especialmente como que isso vai ser pelo brasileiro comum. Tá, olha, eu
Até bom você perguntar isso, porque as pessoas entenderão que isso é uma conversa, né? Porque às vezes as pessoas, mas você interrompeu, tal. A nossa conversa é uma conversa, que um interrompe o outro pergunta ao outro, então é bom que até fique claro. Olha, inicialmente houve um apoio quase que até surpreendente de alguns meios de comunicação, por exemplo, que habitualmente são radicalmente contrários e trabalham sempre na desconstrução para construir o que querem, que no caso é uma candidatura em 2026, mas esse jogo, assim como a base do Trump é quase que imutável, tem um pedaço da base disso que chamam bolsonarismo, mas que na verdade é um pensamento de extrema-direita, é um projeto militar de poder ao fundo, é evangélicos ou neopentecostais ao fundo, tal, tem um pedaço disso que também não muda. E a chamada imprensa hegemônica, ou imprensa comercial, ou imprensa corporativa, como chamam, né? Ela que começou quase que toda, já está se dividindo, por quê? Porque sabe que tem eleição o ano que vem. Então, de uma maneira, no meu entender, absolutamente irresponsável, e aqui se usa muito uma expressão chamada sabujo e vira-lata, tem jogado esse jogo de dividir. É óbvio que o jogo de dividir, o adversário, no caso que é os Estados Unidos, quando percebe, vai jogar na brecha e vai jogar mais pressão. Então, o que está acontecendo nessa disputa é que já tem também a disputa de 2026, o que é uma irresponsabilidade total. Agora, o que vai acontecer, como vai acontecer, eu acho que nesse caso, diante do conjunto de interesses dos Estados Unidos ou do governo Donald Trump, eu acho que isso vai se aprofundar de maneira diferente do que foi, obviamente, com países como a China, como a Rússia, até porque o Brasil não tem arma nuclear, isso é importante ser dito, né? Então você pode fazer tentar todas as violências possíveis. É isso que está acontecendo. Você já tem é pequena, a grande maioria ainda está percebendo que isso afeta o país. Mas só para você ter ideia, Tarcísio de Freitas, capitão do Exército e candidato de um projeto. Romeu Zema, uma peça raríssima que é governador de Minas. Ratinho, Caiado, esses personagens trabalham contra o interesse do país, dizendo que, na verdade, não, como se a responsabilidade disso não fosse de quem? De Donald Trump, que está tarifando não só o Brasil, está tarifando o mundo todo, está impondo tarifas ao mundo todo. Isso é a percepção aqui. Começou de uma forma, está de outra, ainda é majoritário, majoritariamente todo mundo é contra, 70 e tantos por cento na última pesquisa que eu vi, contrário, mas do ponto de vista político já há esse movimento sísmico ia acontecendo. Eu acho um pouquinho de ironia no fato que os Bolsonaros e a direita, a extrema-direita lá no Brasil sempre está dizendo que não quer que o Bolsonaro se vira uma nova Venezuela, né? Mas, ao mesmo tempo, as ações deles foram que criou essa tarifação contra o Brasil, que vai ser difícil para todo mundo, que vai romper, vai quebrar relações entre o Brasil e os Estados Unidos, igual o Venezuela e os Estados Unidos, igual Cuba e os Estados Unidos, simplesmente vai destruir ou vai ser muito difícil pela economia e tal, igual as sanções desses outros países. Então, eu acho isso uma ironia, que elas estão caminhando o mesmo caminho desses outros países. A ironia trágica é que os que se dizem patriotas estão atuando contra a sua pátria, Sim. Que no caso é o Brasil. Sem dúvida. Como eu já falei, seria inacreditável o senador aqui fazer o que o Flávio e o Eduardo estão fazendo. Nick, muito obrigado por essas informações tão importantes nessa hora, já às vésperas do tarifaço, como chamamos aqui, né? Uhum. E você agora, como um colaborador, um correspondente do canal dos Estados Unidos, certamente vamos falar com frequência. Muito obrigado. Beleza. Obrigado você, Bob.